Aleluia, diga Deus é bom. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 5. Nós vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, nós vamos estar continuando. Mateus 5, a partir do versículo 1, de 1 até o 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentar, se aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, eu tinha falado, não vou estar lendo, mas aqui está falando que o Sermão do Monte, é o conjunto de princípios fundamentais. Então, no Sermão do Monte, estão os princípios que realmente medem a nossa vida espiritual. Se você quer saber como é que está a sua vida espiritual, leia o Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte está o estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. Então, no Sermão do Monte, o Senhor mostra, o estilo de vida que nós devemos ter. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Mas nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8. Nós vamos falar sobre a 5ª bem-aventurança hoje. As bem-aventuranças, elas definem amor e o caráter de um crente. Então, o Senhor está mostrando como deve ser o nosso amor pelas pessoas e como deve ser o nosso caráter. E aí vai demonstrar como está a nossa maturidade espiritual. Então, lendo as bem-aventuranças, estudando as bem-aventuranças, você vai descobrir se você está amadurecendo na sua vida espiritual. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado. Então, uma pessoa mais que feliz. Imagine, irmãos, Então, nós vamos falar hoje sobre os misericordiosos, que está aqui no versículo 5. Nós já tínhamos falado sobre a primeira bem-aventurança, nós falamos sobre ser humilde de espírito. Esse humilde de espírito não é ser pobre de dinheiro, eu falei. Humilde de espírito é uma pessoa que reconhece, quando olha para si mesmo, sabe que não consegue mudar a si mesmo, vê os seus pecados e diz: Deus, eu não posso mudar a mim mesmo. Então, uma pessoa humilde de espírito é essa, uma pessoa dependente de Deus para ter mudanças na sua vida. Então, o Senhor diz que é feliz uma pessoa que depende dEle para mudar. Feliz uma pessoa que não é autossuficiente, que não é orgulhoso, mas que reconhece sua limitação em mudar por dentro, precisa do Senhor. Então ele chama essa pessoa de humilde, pobre de espírito, que não tem nada em si mesmo. Bem-aventurados que choram. Então, quando a gente busca o Senhor, tem as nossas experiências, a gente começa, o Senhor, Ele é luz e não há nele treva alguma. Intimidade com Deus vai trazer para você muita luz, e aí você vai começar a ver tanta coisa errada. Sim ou não, irmãos? Quanto mais perto de Jesus, mais a luz dele vem. Davi diz: na tua luz eu vejo a luz. Então, a luz do Senhor, quando brilha, mostra toda a nossa ruindade, irmãos. E sabe o que a gente faz quando a gente olha o coração? Motivação errada, inveja, ciúme, competição, comparação. A gente fica vendo tanta coisa ruim, ira descontrolada. A gente vê rancor, ódio, ressentimento. Meu Deus, quanta coisa ruim. Aí a gente vai chorar. Então, bem-aventurados que choram. Esse chorar aí é clamando desesperadamente por uma mudança. Felizes as pessoas que não se acomodam com a ruindade delas. Felizes as pessoas que querem mudar, que querem ser transformados. Felizes as pessoas que não dizem: eu sou assim, me aguento o resto da vida.
Felizes são as pessoas que nunca dizem isso. Felizes são as pessoas que quando encontram Jesus, elas dizem: eu não quero ser mais a mesma. Eu não quero mais ser perverso. Eu não quero ser mais ruim. Eu não quero ser mais grosseiro. Eu não quero ser mais uma pessoa invejosa. Eu não quero mais isso. E chora: Deus, muda-me. Feliz é essa pessoa que quer uma mudança. Bem-aventurados os mansos, pessoas que não são vingativas, né? Mas pessoas que sabem, né? A mansidão está muito ligada com o domínio próprio, né? Sabe se controlar, né? É amoroso. Bem-aventurada é essa pessoa que não deixa os sentimentos dominar a sua vida, mas é manso, doce. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Pessoas que têm fome de Deus, que não são apáticas, frias. Bem-aventurados são as pessoas que não são acomodadas. Isso aí foi Jesus falando, irmãos. Só estou relembrando com outras palavras. Então é feliz pessoas assim, sedentas. Deus ama pessoas sedentas. Deus ama aqueles que têm fome dele, que não aceitam frieza espiritual. Mas sim, essa justiça não é fazer passeata, não é ser aquela pessoa, né, que gosta de confusão, quer justiça. Não, sede de justiça é sede da presença. Essa pessoa que tem fome e sede, né, de Jesus, fome e sede de parecer mais com Jesus, fome e sede de crescer no conhecimento do Senhor. Bem-aventurados são pessoas assim. E hoje nós vamos falar sobre os misericordiosos. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso no grego, essa palavra aí, eliemon, está relacionada às palavras elieu, ter piedade, elios, compaixão ativa. Então eliemon significa uma pessoa gentil, compassiva, solidária, misericordiosa, sensível. Uma pessoa que é misericordiosa é uma pessoa que combina intenção com ação. Fica sensível às dores da outra pessoa e faz alguma coisa para mudar aquela situação. Essa pessoa é uma pessoa misericordiosa. Misericórdia também se refere à benevolência, perdão e bondade. Bem-aventurado uma pessoa que sabe perdoar as outras pessoas. É feliz. Sabia, uma pessoa rancorosa é uma pessoa amarga, amargurada. Uma pessoa que guarda ódio, ressentimento, vingativa, que guarda coisas no coração anos e anos, é uma pessoa muito infeliz. Muito infeliz. Se torna fracassada essa pessoa. Então o Senhor está dizendo: bem-aventurado, feliz é uma pessoa que perdoa. Uma pessoa que perdoa, né? Então refere-se à benevolência, à bondade. Essa palavra misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, compaixão, mais cordis, coração. Então pode-se entender como coração compadecido. Então, uma pessoa que tem misericórdia dos outros é uma pessoa que sente a dor do outro. Vocês estão entendendo, irmãos? A palavra compaixão, por exemplo, significa capacidade de sentir o que o outro sente. Então, uma pessoa que tem misericórdia é essa pessoa que junta a compaixão com sentimentos do coração, né? E essa pessoa faz alguma coisa pelo outro. Quando Deus, pode colocar aí, se revelou a Moisés, Ele se revelou como um Deus misericordioso. Diga comigo: Deus, diga, o meu Deus é um Deus misericordioso. É a característica do Senhor. Nós vamos estar lendo aqui na tela, né? Mas também eu vou ler também na minha versão aqui, atualizada, lá em Êxodo 34. Vamos ler juntos esse versículo? Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta. Como foi que ele disse? Eu sou o Senhor,
o Deus eterno. Eu tenho compaixão, misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Na linguagem de hoje, essa versão. Na atualizada, está escrito assim: e passando o Senhor disse, Deus compassivo, o Senhor falou que Ele era um Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Ele diz, olha, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, Ele é um Deus que guarda a misericórdia, Ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que Ele não inocenta o culpado. Então, Deus é um Deus misericordioso. Mas não significa que Ele concorda com o erro das pessoas. Não significa que Deus, Ele está passando a mão nos erros de ninguém, não. Ele é tão misericordioso, mas também Ele é justo. Ele também é santo. Por isso que Ele enviou Jesus. Porque em Jesus Ele cumpriu a condenação do pecado. Então Ele foi justo juiz. Ele julgou o pecado em Jesus. Jesus pagou o preço. Porque como justo juiz, alguém tinha que pagar. Então Jesus pagou o preço da nossa condenação. Levou sobre si os nossos pecados. E lá na cruz Ele morreu a nossa morte. Mas por causa da misericórdia do Senhor, o Senhor então nos deu a vida de Jesus. Olha que coisa linda. Um Deus que nos quis de volta para Ele. Mas por ser justo, Ele também, Ele trouxe Jesus para pagar o preço do pecado. Então Jesus levou a nossa condenação. Então a salvação era de graça. De graça porque não havia nenhum justo, nenhum sequer. Então ninguém tinha condições de pagar o preço do pecado. Então o próprio Deus veio. Eu vou pagar o preço, vou libertar os meus filhos. Mas como justo juiz, eu tenho que dar a sentença. E Jesus levou a sentença da nossa condenação e pagou, com a morte dele. Jesus foi lá na cruz. A Bíblia diz que ele também foi lá no inferno. Não para sofrer no inferno nas mãos do diabo, não. Ele foi lá no inferno pegar as chaves da morte e do diabo. E ele disse, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, quando vamos para Jesus, nós temos agora acesso ao Pai, por causa da grande misericórdia que Ele nos deu. Ele é um Deus misericordioso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Deus. Davi, ele tinha revelação do coração de Deus. Olha, irmãos, por isso nós temos que ter experiências com Deus. As mudanças na minha vida começaram lendo a Bíblia. Você precisa gastar tempo lendo a palavra. O Espírito Santo, Ele é o nosso discipulador. O nosso principal discipulador. Nós temos um discipulador, não é verdade, irmãos? Um irmão mais velho que nos ajuda. Mas nos ajuda a quê? O discipulador. Qual é o papel de um discipulador? Levar o seu discípulo a ter mais intimidade com Jesus. O papel do discipulador é levar o seu discípulo a buscar mais a palavra, a conhecer mais o Espírito Santo. Esse é o papel nosso discipulador. Nós não somos o Espírito Santo, não é verdade, irmãos? E nem podemos querer o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Não. Nós temos que levar os nossos discípulos a ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão, Ouvir a voz de Deus para saber o que vai fazer da vida. Lendo a palavra, buscando o Senhor, Deus vai falar conosco. Então, Davi era um homem que tinha suas experiências com o Senhor. Davi também se converteu muito cedinho. Teve experiência com Deus bem novinho. E o Senhor naquele momento, acho que Davi tinha de 14 para 15 anos, quando o Senhor se revelou para ele, Eu acredito que já tinha experiências com o Senhor, mas veio Samuel, e ungiu aquele rapaz como rei de Israel. Ele era um rapaz de muita intimidade com Deus. Se você ler os salmos de Davi, são maravilhosos. E esse Salmo 103:8, Davi mostra a revelação que ele tinha do coração de Deus. É o que ele diz. Vamos ler juntos? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente,
e cheio de amor. Essa palavra compassivo, irmãos, é que ele tem compaixão. Ele sente o que a gente sente. Deus nos entende, amém, queridos? É por isso que ele veio, né? Através de Jesus, né? Jó, quando estava passando aquela crise, Senhor, mas tu não és homem para entender o que eu passo. Aí ele disse: aguarda, Jó, que eu vou me tornar um homem e vou te dizer que eu vou entender tudo que tu sentes. E Jesus veio. Jesus passou por todas as tentações e sofrimentos que um ser humano passa. Ele sabe o que você sente, meu irmão. Amém? Deus te entende. Davi era tão íntimo que ele disse: Deus, ainda a palavra não saiu da minha boca, o Senhor sabe tudo que eu sinto antes de eu falar contigo. Mesmo o Senhor sabendo, o Senhor quer ouvir a minha voz. Deus quer que a gente fale com Ele sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas frustrações, porque Deus quer nos libertar, muitas vezes de grilhões, de mágoas que nos prendem. É necessário que você conheça o Senhor, tenha intimidade, faça dele seu melhor amigo, para que Ele possa curar seu coração. As maiores experiências que eu já tive com o Senhor foi lendo a Bíblia. Então, Davi era um homem muito profundo no conhecimento do Senhor. Deus é cheio de compaixão. Ele sente o que eu sinto. É um Deus misericordioso. Ele tem muita paciência comigo. Deus tem paciência contigo ou não, irmãos? Irmãos, comigo mesmo, Deus é muito paciente. Tem hora que eu digo: Deus não me aguenta. Eu não sei como o Senhor me aguenta. Sim ou não? Você é comigo isso? Que Deus paciente, que não desiste de nós, apesar de nós, apesar da nossa ruindade, de muitas vezes insistir com coisas que Ele diz: não insista com isso, né? E Ele é tão paciente, tão cheio de amor, o nosso Deus. Paulo disse: o amor de Deus me constrange. Deus é tão misericordioso, tão cheio de amor, irmão, que Ele nos constrange diante de tanta ruindade dentro de nós. Tem hora que eu fico muito envergonhada. Digo: Deus, como é que o Senhor tem coragem de me amar? Cada um de nós sabe o que tem no coração, quanta ruindade, irmãos. Não se engane. Nós não temos nada de bom. Jesus disse: a carne para nada presta. E o que a gente tem de bom vem do alto do Pai das luzes. Por isso que a gente tem que ficar pertinho dele para ter coisas boas. Porque se for depender de nós, temos nada de bom. E ninguém se engane. Tem hora que eu digo: meu Deus, arranca, Senhor, pela raiz desse mal. Estou orando, aproveitando o jejum. Arranca essas raízes malignas da minha vida. E Ele é tão cheio de amor. Por isso temos que ficar pertinho dele, para pegar essa natureza dele, tão diferente da nossa. O apóstolo Paulo também era um homem que conhecia muito o coração do Senhor, né? E ele, né, conhecia tanto. Ele conhecia que Ele era um Deus misericordioso ao nos salvar. Sabe quando Deus te encontrou e me encontrou? Alguns aqui estavam na lama do pecado. Eu não estava na lama do pecado com relação à prostituição, drogas, vício, não. Mas eu estava perdida, sem rumo, vazia, infeliz. Um sentimento de solidão. E Ele me achou por causa do seu grande amor. Paulo, ele tinha tanta autoridade para falar do amor de Deus, porque ele disse: eu, o pior dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Quando ele olhava, ele ficava constrangido. Como um Deus tão puro e santo foi me amar a mim, o pior de todos. Eu não sou digno de nada, não mereço nada. E Ele me amou. Ele ficou tão impactado com esse Deus perdoador, irmão. Se tinha um homem que era para carregar muita culpa e vergonha, era Paulo. Por conta do engano que ele viveu. Ele mandou matar muitas pessoas. Ele mandou bater em muitos crentes. Muitos crentes sofreram na mão dele. Ele foi perverso.
perseguia a igreja de Jesus, porque na cabeça dele, aquele povo era uma seita, e ele era um homem religioso, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de um homem muito culto, Gamaliel. E quem são aqueles? Olha só, afrontando o nosso Deus. Então ele, como era um homem de muita autoridade no mundo secular, ele então usou da autoridade para mandar bater, e mandou muitas pessoas para a cadeia, e muitos crentes sofreram na mão dele. Mas um dia, mais ou menos meio-dia, Jesus apareceu para esse homem perverso de coração, que estava enganado. Ele achava que estava certo, estava agradando a Deus com aquele estilo de vida que ele estava tendo. Mas o amor do Senhor foi tão grande por ele, e ele estava lá, andando de cavalo, indo para Damasco, com um monte de soldado. De repente, uma luz mais forte que o sol, ele diz lá em Atos 9, Atos 20, se não me engano 22. E uma voz veio, e aquela luz foi tão forte que ele ficou encandeado e ele caiu. E as pessoas que estavam perto dele viram a luz. Ele ouviu aquela voz, e era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele achava que era um engano do povo, que eles estavam enganados nessa seita. Quem é esse tal de Jesus? Mas o próprio Jesus ressuscitado, Deus vivo, apareceu para aquele homem. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quem és tu? Imagina que ele estava tremendo, com aquela experiência. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, vai para uma cidade, vai para Damasco, procura. E o Senhor começou a dizer para onde ele ia: porque a partir de hoje serás meu servo, pregarás até para reis, vou te usar, e você vai saber o que é sofrer por amor a mim. Ele ficou cego por 3 dias com aquela experiência. Foi para a casa do irmão, um discípulo que Jesus tinha mandado ele ir. Ficou lá de joelhos. Então um rapazinho, um discípulo de Jesus, simples, um rapaz chamado Ananias, teve uma visão na casa dele. E Jesus disse na visão: Ananias, vai na casa de Judas. Chegue lá, tem um rapaz que está orando nessa hora, ele está tendo uma visão, vendo você chegar. Coloque as mãos sobre ele e diga: Saulo, Jesus que te apareceu mandou eu vim aqui, recupera a vista, e tu vai ser um pregador do evangelho. Não, Senhor, não me mande não, que aquele homem é terrível, meu Deus, perverso. E ele: vá, porque ele é meu servo. E o rapaz foi. Chegou lá, estava Saulo, imagino a experiência, meio tremendo. Imagina, uma experiência incrível, 3 dias tremendo assim. Estava lá orando, de joelhos. E chegou esse rapaz: Saulo, irmão. Já começou uma hora de chamar de irmão. Irmão, Jesus que te apareceu na estrada de Damasco me mandou vir aqui. Recupera a vista. Na hora que ele impôs as mãos, Saulo enxergou e foi batizado na hora com o Espírito Santo. Estava lá Saulo. Eu imagino que era fogo puro naquele quarto. Não foi uma glória. E imediatamente já foi batizado nas águas. Depois que ele foi batizado nas águas, eu estava pregando o evangelho para todo mundo. Eita Jesus, aquele. Ninguém acreditava nele. Todo mundo fugindo. Quem é esse? Ninguém acreditava mais nele. Um homem perverso agora dizendo: isso é um homem falso. Está usando da fé só para matar a gente. Mas Barnabé acreditou no testemunho de Paulo e foi apresentar ele para os apóstolos. Paulo nunca mais foi o mesmo. Como esse Jesus teve coragem de me amar? Esse homem ficou muito impactado. Esse Jesus, esse Deus. Efésios 2, capítulo 4, Efésios 2, 4 e 5 diz: olha que ele fala. Vamos ler juntos esse versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu Deus, e tinha um homem, leia o Novo Testamento, que sabia o que é graça, que sabia falar com autoridade o que é misericórdia, que conhecia o Deus da misericórdia. Era Paulo. Ele teve misericórdia de mim, o pior dos pecadores. Ele foi transformado, o Deus da misericórdia, por causa do grande amor que Ele me amou. Ele é rico em misericórdia. Então, irmãos, para entender misericórdia, pode colocar aí, precisamos entender o que significa graça. Porque graça e misericórdia são bem parecidas, sim ou não? Tem hora que diz, o que é graça? Eu vou te explicar o que é misericórdia e o que é graça. A misericórdia é Deus não nos castigando como merece os nossos pecados. Misericórdia é Deus não nos castigando como a gente merece. Ter misericórdia não dá o que a gente merece. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento. Ele é misericordioso porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados à ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então a misericórdia do Senhor veio sobre nós, nos libertando do julgamento. Quem recebeu o julgamento foi Jesus, porque Deus é santo e justo. Ele não colocou a mão sobre o pecado de ninguém. Alguém pagou o preço. Não foi você, não fui eu. Por isso nós precisamos valorizar a graça, porque custou muito caro essa graça. Não podemos viver de maneira à toa, desprezando a cruz, porque a cruz foi o preço da nossa condenação. A cruz custou tudo para Jesus. A cruz foi muita dor e vergonha. Essa dor e vergonha, essa maldição que estava sobre nós, Jesus levou sobre Ele. Então não podemos viver uma vida acomodada, desprezando a obra da cruz. Irmão, valorize a graça de Deus, porque foi de graça, mas alguém pagou muito caro pela sua salvação. Não podemos viver uma vida medíocre, vivendo na igreja e no pecado. Não podemos viver uma vida medíocre, sendo frios e acomodados. Alguém nos amou com paixão. Deus nos amou, mandou Jesus. Jesus nos amou e morreu na cruz. Custou um preço muito alto. Ele te resgatar da tua vã maneira de viver. Custou muito caro. Não viva desprezando o amor de Deus. Não viva uma vida sem sentido, só vivendo para ganhar dinheiro, para ter negócio. Você morre e deixa tudo. Viva uma vida para glorificar o Senhor. Enquanto você é um empresário, enquanto você é um homem de negócio, enquanto você faz faculdade, viva para a glória de Jesus. Ganhe almas para o Senhor. Seja intenso em amar Jesus. Enquanto você vive trabalhando no comércio, tomando conta da sua casa, seja uma bênção. Valorize o amor de Deus pela sua vida. Que Deus é esse? Tão misericordioso. Mas é para que nós possamos honrá-lo e valorizar a obra dele. Ele nos amou de tal maneira. João disse, é tão grande que eu não sei o tamanho dessa graça, mas alguém pagou o preço da justiça. Deus é amor, mas Ele é justo. O pecado não ficou sem punição. Alguém pagou o preço. E nós muitas vezes, irmãos, não amamos Jesus com toda a força da nossa alma, porque não conhecemos o que custou a misericórdia de Deus. Alguém pagou o preço para mudar a tua história, e foi Jesus.
Então, misericórdia é a libertação do julgamento para nós. Mas Jesus levou o julgamento para nos dar a vida dele, para nos dar a natureza nova dele, para nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar no dia que você se rendeu a Jesus. Misericórdia é essa libertação do julgamento, enquanto a graça é estender bondade a pessoas tão indignas quanto eu e você. Quem entendeu agora o que é misericórdia, o que é graça? A misericórdia se preocupa com a miséria. Oh, meu Deus, eu fiquei tão chocada. Irmãos, para eu escrever essa palavra, olhe, muita coisa Deus estava ministrando. A misericórdia de Deus se preocupa com a nossa miséria, sofrida por causa do pecado. O pecado destruiu a humanidade, destruiu o ser humano. O ser humano aí se tornou vazio, infeliz, e fica querendo preencher o vazio com tantas coisas. Tem gente tão vazia, que só vive para ganhar dinheiro, vazia, que quer ter uma profissão para vencer na vida, como se isso fosse a razão da vida de uma pessoa. Não, irmãos, a razão da nossa vida é Jesus. E quando você ganha dinheiro, é para a glória de Deus, é para abençoar a obra de Deus, é para fazer a vontade de Deus. Se você está estudando, quer ser um doutor, um mestre, quer fazer mestrado, não é pecado isso não. Mas nós não vivemos para esse propósito, nós vivemos para a glória de Deus. Está entendendo isso, irmãos? E tudo que a gente faz deve ser para glorificar o Senhor. Então o Senhor se preocupa com a miséria sofrida por causa do pecado. Contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado, com desejo de aliviar os sofrimentos. Isso é ter misericórdia. A misericórdia se preocupa com os nossos sofrimentos. Deus nunca, irmãos, ficou alegre em ficar distante do ser humano. No dia que Adão pecou, Deus foi lá atrás dele, e ele não estava lá. Todo dia à tarde Deus ia se encontrar com o homem, lá em Gênesis capítulo 3. Mas naquele dia Adão não estava. Onde estás, Adão? Onde estás? Adão, por causa do seu pecado, se afastou de Deus. Muitas vezes nós temos tido essa atitude. Eu quero falar para você uma coisa bem séria. Se você tem tido uma vida negligente, se você está frio, volte para Jesus correndo. Quem aquece nosso coração é Jesus. O pecado sempre quer nos afastar. Onde está? Estava ele escondido numa moita. Cadê? Não, Senhor, é porque eu ouvi sua voz, tive medo. Por acaso comesse daquela árvore que eu disse para você não comer? É porque eu estava nu, Senhor, e coloquei aqui essa folhinha. Sabe, o pecado quer fazer a gente esconder as coisas de Deus. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Como às vezes é difícil orar e ser transparente. Sim ou não? A gente às vezes não quer admitir os sentimentos do nosso coração, disfarçando. Você sabia? Homem e mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. E o Senhor quer trazer de volta essa intimidade. E pare de esconder as coisas de Deus. Admite os sentimentos, confesse, porque através da confissão, de tirar de você tudo que está escondido, você é curado. Nós somos curados quando confessamos. Então o Senhor é tão misericordioso, teve que expulsar Adão e Eva do jardim, porque eles perderam agora a natureza de Deus. O homem pecador, Deus santo, tiveram que ser expulsos do jardim. Mas Deus naquele dia matou ali um animal que simbolizava o sangue de Jesus que ia ser derramado, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Com a pele daquele animal, um animal inocente teve que morrer. O sangue teve que ser derramado para tirar a pele daquele animal e cobrir a nudez de Adão e Eva.
Jesus teve que morrer. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele animal lá de Gênesis 3,15 não era uma ovelhinha que ia perdoar pecados. Só tem um que perdoa pecados, é Deus, através do sangue de Jesus. Então Jesus, ele teve que derramar o sangue inocente, e através da morte dele, nossos pecados agora são cobertos. Somos cobertos com o sangue. Deus, quando olha para nós, ele vê quem? O sangue de Jesus. E ele nos aceita como filhos e filhas. A misericórdia de Deus, vendo a miséria que se tornou a vida do ser humano tão vazia, fez isso, irmãos, se preocupou conosco. Ser misericordioso é uma das qualidades ou atributos de Deus que devemos ter. Olhe para mim. Se você é filho e filha de Deus, nós precisamos ter um coração misericordioso. Diga: eu preciso ter um coração que não guarda rancor. Precisamos ter um coração misericordioso, irmãos. Olha só o que está escrito aqui em Colossenses 3, 12 e 13. Vamos ler juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de quê? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não tem como um crente que nasceu de novo ser vingativo. Não tem como um filho de Deus que tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus vivendo dentro de si, ser rancoroso, cheio de ódio, carregando mágoa de anos e anos. Não tem como, irmãos. E Paulo diz: vista-se com o caráter de Cristo. Se vista de ternos afetos de misericórdia. Se vista de bondade. Seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa mansa. Seja uma pessoa que tem perseverança com as pessoas, que não desiste delas. Essas são características, são atributos de Deus. A misericórdia, olha, ser misericordioso é especificamente sobre Deus, essa característica. É um atributo de Deus, a misericórdia, que Ele quer colocar dentro do nosso coração. Então, se hoje pela manhã tiver mágoa no seu coração, rancor, ressentimento, hoje você precisa decidir perdoar, porque você tem um Deus misericordioso. A Bíblia diz que de manhã, toda manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Você sabia que quando a gente confessa os nossos pecados, vai para Deus, tira a folha da figueira, não fica escondendo o pecado, mas tira diante do Senhor. Abre o nosso coração para Deus e confessa o nosso pecado. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Além de perdoar, sabe o que Ele faz ainda? Purifica. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa quando a gente pede perdão, mas não fica apenas nisso. Ele ainda te purifica por dentro, meu irmão. Arranca as raízes malignas. Quando você confessa sentimentos ruins, sentimentos que não tem nada a ver com a natureza dele, é um atributo. Faz parte do caráter do Senhor a misericórdia. Por isso nós precisamos nos revestir
e sermos misericordiosos. Nessa manhã, faça uma análise no seu coração. Se tiver alguém para você perdoar, seja pai, seja mãe, seja liderança, seja um irmão na fé, você precisa perdoar, porque o seu Pai Celestial, a característica dele é a misericórdia. Para de guardar mazela dentro de você, vivendo o passado. Perdoe. Sabia? Quando o Senhor nos perdoa, porque confessamos, porque nos arrependemos, sabe o que acontece? Ele lança o nosso pecado lá no mar do esquecimento. E se você vai falar com Deus sobre aquele assunto, o que é? Porque Ele não lembra mais. Ele perdoa e esquece. Quantas pessoas não esquecem? Eu te perdoo, mas também eu me lembro muito bem, naquele dia, em 1500 a.C., o que você fez comigo? Está vivendo. Você precisa ser mais misericordioso, porque Deus tem tido tanta misericórdia de ti. Se Deus não tivesse misericórdia de você, onde você estaria hoje de manhã? A vontade do Senhor, coloque aí, é que tenhamos um coração misericordioso. Mas nenhum de nós possui por natureza um espírito perdoador. Não espere sentir de perdoar alguém. Você não vai sentir vontade de perdoar nunca, porque perdoar não é uma característica da natureza caída. Não faz parte da natureza humana perdoar. Faz parte da natureza humana se vingar, amaldiçoar, querer o mal. Porque nossa natureza é perversa, maligna. Então nós não podemos esperar de nós mesmos. Nós devemos perdoar, porque conhecemos quem é Deus. Você está entendendo isso? Perdoamos quando entendemos que não merecemos perdão, mas fomos perdoados pelo Senhor. Quando você entende que você não merece nada, por isso que você tem que mergulhar em Deus. Por isso que você precisa ter mais tempo a sós, orando. Sabe por quê? Para a glória dele vir e você saber quem você é. Quando você começa a se conhecer, você fica em crise. Ou só eu fico em crise? Irmãos, a gente olha para a gente e diz: meu Deus, quanta ruindade, meu Deus. Meu Deus, olha, meu coração não presta para nada, meu Deus. Sim ou não, irmãos? Ou só é comigo que fica em crise? Aí eu digo, eu tenho que confessar. Senhor, eu olhei agora no meu coração, meu Deus. Começou a chorar. Bem-aventurados os que choram de vergonha. A gente começa a ficar com nojo da gente. Quem já sentiu nojo, raiva de você mesmo? Oh, meu Deus, Deus tem piedade de mim. Meu Deus, arranca essa coisa maligna, essa raiz que o Senhor não plantou. Sentimentos malignos são raízes que Deus não plantou. Vem de uma natureza caída. São sementes de Satanás, irmãos. A carne, as obras da carne não vêm do Senhor. Quando nós entendemos que não merecemos perdão, quando nós entendemos quem somos, então nós nos tornamos pessoas mais misericordiosas. Bem-aventurados, coloque, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que reconhecem que nada podem fazer para merecer o favor de Deus, pois percebem que nada possuem em si mesmos. Quando você olha para você, você diz: Deus, eu não tenho nada de bom em mim. Cada dia eu tenho mais consciência. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Dá-me mais de Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, perfeito. Coloque mais dos Teus sentimentos dentro de mim. Senhor, sim ou não, irmãos? A gente fica clamando ao Senhor. A gente se torna pessoas, nós nos tornamos pessoas misericordiosas quando a gente descobre que não temos nada de bom em nós, que não merecemos o favor de Deus. Eu não tenho o favor de Deus que eu mereço. Eu vou merecer o quê? Se eu não tenho nada de bom. A gente se engana. Não, eu sou bonzinho. Ô, irmãos,
Um rapaz chegou para Jesus, próprio Deus encarnado, e disse: bom mestre, ele disse: bom, só existe um, meu filho, Deus. Meu Deus, como Jesus era muito humilde, meu pai. Meu Deus, bom é meu pai. Você não conhece ele, bom é ele, bom é o meu pai. Como nós precisamos conhecer o coração misericordioso e amoroso do nosso Deus, que não guarda rancor contra nós, que não guarda ressentimentos, e como nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Nós precisamos entender que favor de Deus, que graça é um favor que ninguém merece. Eu não mereço, é porque Ele me ama, Ele é tão misericordioso que não me trata como mereço. Portanto, o perdão que recebemos de Deus não tem a ver, não tem nada a ver com o ensinamento de que Deus só nos perdoa se nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, mas tem a ver em entendermos a misericórdia de Deus. Irmãos, Deus me corrigiu tanto, eu já ensinei tanto errado, eu quero até pedir perdão para os irmãos. Eu dizia: olha, se você não perdoar, você também não será perdoado. Quem já aprendeu isso? Eu já ensinei muito errado, perdoe, irmãos. Erradíssimo. Nós devemos perdoar as pessoas porque nós temos experimentado a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Somos perdoados porque Deus é um Deus misericordioso. Não tem nada a ver se nós perdoamos ou não os outros. Lógico que se nós não perdoamos, nós não vamos ser pessoas livres. Nós não vamos ter intimidade com Deus, sabe por quê? Porque se você não sabe amar seu irmão que você está vendo, como você vai amar? Se você não está de bem com seu irmão, sua intimidade com Deus, ela é impedida. Sim ou não? Não tem como. Eu estou intrigado fulano, posso ver a cara, mas estou tão bem com Deus. Então, mentiroso triste. Como está a sua intimidade? Muito profunda. Que mentira. Sabe por quê? Quem tem intimidade profunda perdoa com rapidez. Intimidade com Deus traz dentro de nós a misericórdia. Nós não guardamos mágoa, porque nós começamos a conhecer esse Deus perdoador. Como? Eu tenho intimidade com Ele, eu digo que conheço Ele e eu odeio meu irmão. Não tem como. Quem conhece o Senhor sabe perdoar as pessoas. Jesus, na hora de ser crucificado, nu, suas vergonhas de fora, humilhado, Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, que coração tão perdoador. Como é que eu digo que eu ando com esse Deus, que eu sou íntimo, que eu escuto a voz dEle, eu sou rancoroso, vingativo? Como que eu digo que eu tenho intimidade com Ele? Desobediente, orgulhoso. Não, você está se enganando. Intimidade com Deus, você não está tendo, não. Se tiver intimidade com Deus, suas atitudes são outras, seu coração muda. Sim ou não? Sim, irmãos. A única condição para alguém ser perdoado, né? Então, não tem nada a ver com nós perdoarmos, né? Eu ensinei tanto errado. Deus só te perdoa se tu perdoar. Não, a Bíblia não diz isso, que Deus só nos perdoa se a gente perdoar. A Bíblia diz que a única condição para alguém ser perdoado é que tenha havido o quê? Arrependimento no seu íntimo. Se eu me arrepender, eu confessar o meu pecado, Deus faz o quê? Faz o quê, irmãos? Perdoa. E se eu pecar de novo 100 vezes na mesma área e pedir perdão a Deus de verdade, me perdoe, Ele perdoa ou não? Ele perdoa, que Ele é assim. Mas Ele é tão bom que Ele não quer apenas te perdoar pelos teus pecados, teus erros na mesma área. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, para Ele curar você, para Ele mudar a sua vida, para Ele transformar seu coração. Então, a única condição para sermos perdoados é perdoar. Mas quando não perdoamos, nós deixamos de crescer na intimidade, irmãos. E Deus não quer isso.
E se você crescer na intimidade, você vai conhecer o coração de Deus. Então você diz: eu não posso mais guardar mágoa, porque o coração de Deus é um coração misericordioso. Damos misericórdia na medida que entendemos que nós recebemos a misericórdia de Deus. Então, coloque aí: quando entendemos que o perdão está diretamente ligado ao verdadeiro arrependimento, diga: perdão está ligado ao arrependimento. Então, o perdão está diretamente ligado ao verdadeiro arrependimento. E isso acontece. Quando é que acontece o verdadeiro arrependimento? Acontece quando percebemos que nós não merecemos senão a punição. E que se somos perdoados, esse perdão deve-se única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus e nada mais. Irmãos, olhem para mim. Estou terminando, nós vamos orar, porque só deu um ponto hoje, aleluia. A misericórdia de Deus sobre nós não é porque merecemos nada. Não merecemos ser perdoados, irmãos. Você não é perdoado porque você merece. Você é perdoado quando você confessa o seu pecado. Agora olhe, se você nunca confessar, nunca abrir a boca para falar das sujeiras do seu coração, nunca serás perdoado, nunca mudarás de vida. Nunca crescerás na intimidade e na profundidade do conhecimento de Deus. Tem que haver confissão. Tem que haver desejo profundo de uma mudança. Também não é dizer assim: me perdoe, Senhor, sem arrependimento. Não. Se não houver arrependimento, também não vai haver o quê? Perdão. Só há perdão para um verdadeiro arrependimento. Não é apenas confessar. Confessar sem arrependimento, sem realmente se entristecer, sem realmente dizer: Deus, arranca esse mal dentro de mim. Eu não quero isso dominando a minha vida. Senhor, se você não desejar mudança, se você não pedir ao Senhor de verdade, não confessar querendo realmente uma mudança, você não será perdoado, irmãos. Porque para ser perdoado tem que ter o quê? O verdadeiro arrependimento. E quando reconhecemos que o perdão está diretamente ligado a eu me arrepender, e que eu não mereço a graça, só mereço ser punido, porque eu mereço mesmo, eu fiz errado, não mereço a graça. E que se sou perdoado pelo Senhor, eu devo única e exclusivamente ao amor que Ele tem por mim, a sua graça, a sua misericórdia e nada mais. Somos perdoados por causa da graça e da misericórdia. Não é porque somos bons. Agora, se eu entendo isso, se sou devedor somente à misericórdia divina, então não deve haver em mim nenhum sentimento, nenhum espírito vingativo, e não deveria ficar insistindo sobre os meus direitos, mas eu devo sempre perdoar. Sempre perdoar. Por quê? Porque eu não mereço ser perdoado. Eu não mereço. E se eu não mereço ser perdoado, e Deus, Ele me perdoa. Ele é um Deus que me perdoa. Até vou pedir para Eduardo, não sei se ele vai conseguir. Tem uma canção que fala da luta da carne e do espírito. É que eu esqueci de falar para ele hoje de manhã. Mas hoje de manhã o Espírito Santo estava falando para mim sobre essa canção. É uma guerra infindável, irmãos. É todo dia. Você luta contra a sua carne, que não presta para nada, e o espírito que tem sede de Deus, que quer conhecer a Deus. E sabe, uma pessoa sedenta pelo Senhor, que quer conhecer esse Deus misericordioso, alcança misericórdia. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu só dou misericórdia, porque eu alcancei
misericórdia. Eu só dou misericórdia, eu só libero perdão para outras pessoas, porque eu entendo que eu não presto para nada, nada tem de bom dentro de mim, mas Ele me ama, não desiste de mim, Ele me alcançou. Como não perdoar pessoas que me feriram? Como não perdoar? É a graça do Senhor. Então eu queria, aí sentado mesmo, feche seus olhos. Se ele encontrou, não sei se encontrou, ele vai colocar essa canção. Daqui a pouco nós nos levantamos. Mas ouça essa canção. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. É a causa de não sermos destruídos. É a misericórdia do Senhor que dia após dia tem acreditado em nós. Deus não nos trata como merecemos, mas a graça tem nos amado. Não merecemos nada a não ser a punição, mas Ele tem nos amado apesar de nós. Por isso nós devemos ter um coração também misericordioso, que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Espírito Santo, nessa manhã, tome os nossos corações. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia.